Fala DevPro, tudo bem? Interrompemos a nossa programação para dar uma notícia super importante que eu tenho certeza que você vai curtir. A sua grande oportunidade de entrar para a área de programação voltou. Estão abertas as inscrições para o evento Jornada Rumo à Primeira Vaga. E se você está se perguntando o que é essa tal de Jornada Rumo à Primeira Vaga, fica tranquilo que eu vou te explicar. A Jornada Rumo à Primeira Vaga é um evento online, ao vivo e totalmente gratuito, onde eu vou compartilhar um plano claro e simples para você conquistar a sua primeira vaga como programador em menos de um ano, mesmo que você nunca tenha escrito uma linha de código na sua vida. As aulas vão acontecer ao vivo às 20 horas, 8 horas da noite, no meu canal do YouTube, dos dias 10 a 13 de janeiro de 2022. Então, se você quer conquistar sua primeira vaga como programador, acesse o link rumoaprimeiravaga.com.br ou acesse o primeiro link que está aqui na descrição. Não vai dar mole e correr o risco de ficar de fora. Ensinar a programar eu já vi muita gente fazendo. Agora, ensinar a conquistar a primeira vaga, só aqui mesmo. Então, te vejo dia 10 para a nossa primeira aula. Tamo junto e grande abraço! O contexto em que você está buscando a sua primeira vaga como desenvolvedor back-end. Então, definido aqui o contexto, para tentar evitar um pouco o cancelamento, mas sem fugir da raia, tá? Então, o contexto é para conseguir a primeira vaga como back-end. E isso aqui, já deixa aqui, ó, quando fizer, coloca bastante atenção, porque na hora que a galera vir bater, eu vou falar, por favor, veja um pouquinho mais do vídeo, veja esta etapa aqui, e agora vamos à justificativa, tá? Eu estava até conversando com o Moacir, que eu sempre escutei, e eu achava que era boato, que JavaScript tinha sido feito nas coxas em 2 semanas. Isso é o que eu escutava, o Moacir falou que nem tinha escutado, inclusive eu achei curioso. E aí eu pesquisei aqui, né, fui pesquisar, comecei aqui uma pesquisa JavaScript Creation, JavaScript 2 Weeks, né, 2 semanas, e aí eu caí em um link que eu vou deixar aqui, vou pedir depois que coloquem até o link junto na descrição, justamente o criador do JavaScript falando aqui que ele criou a linguagem em 10 dias, porque havia uma necessidade do mercado de se colocar uma linguagem de programação dentro dos navegadores, ainda na época da Netscape. Então, basicamente, se criou uma linguagem rápida para se conseguir qual era o objetivo, abocanhar o mercado sendo o primeiro, né? Sendo o pioneiro, que é uma das estratégias para você conquistar o mercado. Então, JavaScript foi feito em 10 dias para rodar dentro do navegador. Tá? E para quem já experimentou fazer uma linguagem, sabe que não é uma coisa simples. Linguagem envolve muito design, envolve ter um conhecimento sobre análise sintática, análise semântica, e fazer isso em 10 dias, para quem já brincou de fazer uma linguagem, potencialmente vai sair alguma coisa nas coxas, ainda mais quando eu fui ver o vídeo do criador que ele fala, putz, eu nem dormi direito durante aqueles 10 dias. Ou seja, você vai fazer uma coisa que precisa de muito design, que precisa de muita atenção, e você vai fazer isso em 10 dias. Ainda que você seja um ás da criação de linguagens, não me parece que você vai fazer algo que vai ficar tendendo à perfeição, ou principalmente não à perfeição, mas normalmente o que eu busco em uma linguagem de programação é consistência. Se o JavaScript fosse bom, você não vê ninguém de Python falando assim, vamos fazer uma outra linguagem que a gente possa transpilar e transformar em Python? Não, o cara em Python, ele quer programar em Python. Agora, a galera do JavaScript e do front já criou, que eu me lembre aí, 2 linguagens, mas acho que tinham as 3 também antigamente. CoffeeScript, e agora me parece que o vencedor é o tal do TypeScript. E sem contar, só adicionando ao seu argumento, tem o jQuery também, né? Que era praticamente uma nova linguagem. Se você parar, todas as vezes que eu precisei usar JavaScript na interface, eu usava jQuery só, entendeu? Então, puta, precisa capturar o clique de alguma coisa. Você tem como fazer em JavaScript nativo, mas era muito mais fácil colocar uma bibliotequinha ali de jQuery, importa o jQuery. Então, assim, dá para abrir aí uma aspas e colocar jQuery na brincadeira também, né?
Sim, e aí eu ainda faço até um pouco de defesa, né? É porque o JavaScript roda em vários navegadores, você não tem o controle de onde ele está rodando. E aí o jQuery era a saída para o quê? Cara, eu vou ter que escrever um JavaScript pro Internet Explorer, outro pro Google Chrome, outro pro Mozilla, outro pro Netscape, e aí você fala, eu vou ficar maluco. Então, o que a galera fez? Criou uma ferramenta que você consiga escrever um JavaScript só da maneira do jQuery, né? E aí tem a maneira do jQuery de operar. Mas aí, retornando, é o seguinte, em Python, tanto é que teve a pesquisa que os programadores em Python são os programadores mais felizes, eles querem programar em Python. Pelo contrário, às vezes a galera quer fazer o oposto. Ah, deixa eu ver se eu consigo rodar Python no front-end. Será que eu consigo fazer aplicativo com Python? Né? Pelo contrário, a galera quer pegar a linguagem e levar para as outras áreas. E não rodar outra linguagem em cima do Python. Então, por que isso acontece? Não deve ser à toa, porque se a linguagem fosse consistente, se o design da linguagem fosse bem feito, as pessoas gostariam de programar naquela linguagem, não iam criar uma outra linguagem em cima dela. Tá? E aí, o que acontece? E essa parte eu não fui buscar do histórico, mas eu achei engraçado. Eu falo, pô, todo mundo sabe que é inconsistente, etc. E a alguma hora a galera tem uma grande ideia e fala, legal, vamos pegar essa inconsistência, essa linguagem que o design foi feito em 10 dias, que tal a gente colocar no servidor? Onde normalmente a gente quer consistência, a gente quer consistência de dados, a gente quer consistência na linguagem, a gente quer fugir de erros sutis que podem acontecer. Né? E aí o que aconteceu? Você traz essa bagagem junto para dentro do back-end. Né? E aí o que acontece? Se dá a impressão, e a venda que se faz disso é você aprenderá uma linguagem só e programará nos dois, tanto no front-end quanto no back-end. E em termos sintáticos, em termos da escrita da linguagem, é verdade. Só que programar para front-end é um bicho completamente diferente em termos de mentalidade do que se programar no servidor. As preocupações são completamente diferentes. No servidor você vai ter que se preocupar com concorrência. No servidor, você precisa se preocupar com várias pessoas acessando ao mesmo tempo. Na web, não. Na web, pode dar o erro, a página tem que continuar rodando. No servidor, não. Se dá um erro, ele tem que parar e tem que me avisar. Ou não parar o servidor, mas me avisar o que está acontecendo. Porque agora tem uma condição e eu tenho o controle. Então, é entender qual é o ambiente. Você vai trazer essas inconsistências dessa linguagem para o servidor e vai passar a ilusão. E é o que às vezes muito acontece, a pessoa fala, não, eu já sei programar em JavaScript, em front-end, logo eu vou colocar que eu sou um programador JavaScript, logo eu posso ir programar no back-end. É completamente diferente. E eu fui fazer esta passagem em Java que eu conhecia Java para servidor. Aí eu fui programar para programação móvel, no Android. Cara, é só a sintaxe que é igual, mas o processo de desenvolvimento é completamente distinto. Então, não é porque você sabe JavaScript que você é um programador front-end ou um programador back-end. Então, as razões para você não começar com o JavaScript se você quer ser um programador back-end são essas. Agora me explique, então, Renzo, por que o Python é a melhor linguagem de todas, a melhor linguagem do universo? Explica isso pra gente, por favor. Por que Python é a melhor linguagem do universo? Do universo de quem está começando a programar, né? Vamos sempre... Quase ele caiu no meu bait. Quase. Então é o seguinte, a linguagem Python foi criada pelo Guido von Rossum. O Guido von Rossum passou, se eu não me engano, foram 3 ou 4 anos dentro de uma faculdade na Holanda, ele é holandês, em que o objetivo da equipe de trabalho que ele se encontrava na faculdade era criar uma linguagem que fosse mais amigável e mais fácil de aprender. Então, todas as funcionalidades daquela linguagem que o Guido passou construindo naquele grupo de trabalho dentro da faculdade tinham o objetivo de ensino. Então, foi feito para otimizar o aprendizado. E o nome dessa linguagem era... Não era o Python. O nome dessa linguagem era ABC. E é fantástico você estudar essa linguagem porque ela já
previa e ela já possuía o que se chama de for melhorado naquela época. E se eu não me engano, a gente está falando aqui em torno de 1986. Por exemplo, só para dar uma base, o Java só veio ter um for melhorado depois de 2000 e pouquinho, se eu não me engano. Tá? Só para dar uma base. Então, a linguagem ABC, o objetivo era o ensino. Só que a linguagem em si não ganhou o mundo. E aí, o que o Guido, observando aquilo, ele pensou, por que não ganhou o mundo? Bom, porque a gente só focou no estudo e não formou uma comunidade para usar também a linguagem em problemas reais. E aí, o que ele fez? Quando ele decidiu fazer o design do Python, ele começa isso, inclusive, de forma aberta, num e-mail que manda para a turma falando, olha, eu quero fazer uma linguagem que seja fácil de aprender, mas que não seja de brinquedo, que seja poderosa. E abre isso para a comunidade. E aí a história é onde foi feita. Só que vem de uma mentalidade de alguém que já tinha parado para estudar 3 anos de design de linguagem, pensando em quais são as melhores características para o aprendizado, e através desse background ele vai criar o Python. E não com um objetivo de atender um objetivo de negócio, mas com o objetivo de que seja mais fácil as pessoas aprenderem, tá? Então, por conta disso, é que, para mim, o Python é a melhor linguagem para quem está começando a programar. E se você escolher uma área em que o Python seja uma boa escolha, para mim ele é uma melhor linguagem que outras. Quais são essas áreas? Ciência de dados, DevOps e back-end. E aqui eu vou focar no back-end porque é a área em que, digamos aqui, o Python concorre com o JavaScript. Então, por conta dela ter sido feita, e toda a decisão, inclusive a mudança agora do Python 2 para o Python 3, a divisão de inteiros no Python me dá um ponto flutuante. Para quem já programa, costuma ser uma surpresa. Mas para quem tem um conhecimento que estudou lá, como eu sempre digo, lá no ensino fundamental, na escola, lá na aulinha da tia Teteia, quando você dividir um número pelo outro, você espera um ponto flutuante. Então, as decisões de design que guiam a linguagem no Python é o aprendizado, é a pessoa nova. E aí, para eu trazer aí argumentos que corroborem a minha tese, não é à toa que, se você for para um evento da linguagem Python, você vai achar a maior quantidade do que qualquer outra linguagem dos ditos, vou colocar entre aspas, não programadores. Ou seja, pessoas cujo objetivo de trabalho não é programar em si. Então você vai procurar, você vai ter jornalista que programa em Python, você vai ter oceanógrafo, você vai ter astrônomo. Quando eu fui para PyCon, eu encontrei inclusive um radialista que trabalhava com Python. E aí, eu me lembro que uma certa vez alguém perguntou para o astrônomo, não, mas por que você escolheu o Python se a performance do C é melhor para os algoritmos de astronomia? E ele falou, porque os meus alunos são astrônomos e não programadores. Logo, eu preciso de uma linguagem que eles aprendam e produzam muito rápido. E com o Python, aqui em cerca de 2 semanas, eles já estão produzindo ali os primeiros resultados em astronomia. Então, essas são as minhas justificativas para você que está começando. Se você escolher uma área em que Python é uma boa escolha, para mim é a melhor linguagem a ser utilizada, porque ela foi feita visando justamente o seu aprendizado mais suave, mais conexo com o conhecimento que nós já temos no dia a dia.